Bem-vindos, senhoras e senhores operadores. Vamos falar sobre munição e para isso nós precisamos distinguir sobre a munição de uso do operador comum, do uso do sniper e do uso do suporte, o nosso tradicional SAM. A munição do operador comum no Real Action é limitada a 180 bbs. Claro que durante o jogo a organização, decorrendo de acordo com a dinâmica do jogo, pode autorizar recarga. Nessa modalidade é proibido transferir de um operador para outro munições. Então, se acabou sua munição, você não pode pegar emprestado de outro operador. Vale destacar que as 180 bolinhas devem ser divididas em magazines separadas em 30 em 30. Justamente porque estamos buscando uma simulação mais próxima da realidade e exige essa limitação de bolinhas e essa troca. Pessoal, aí já podemos abordar sobre os magazines. Nessa modalidade, o Real Cap ou Low Cap é o mais indicado, porque ele tem um mecanismo melhor adaptado e a quantidade de bolinhas é em torno de 30. Em torno de 30 porque, dependendo do tamanho da bolinha, pode conter alguma variação. Porém, a desvantagem dele é que ele tem um maior custo. Um segundo magazine é o Mid Cap. Como pode ser visto na foto lá direita aí, as bolinhas entram pelo buraco de alimentação, que alimenta tanto a arma quanto você insere pelo speed loader. E ele é muito indicado por causa do seu custo-benefício. Claro que ele cabe em torno de 180 bolinhas, mas o operador do Real Action ele tem que se limitar a 30 bolinhas, ou ele pode fazer uma adaptação, que é colocar uma base na mola para que ele, de forma que ele acabe ali em torno só 30 bbs. Mas é recomendável para o iniciante, preste atenção, uma regra de transição. Às vezes se torna muito caro para um operador que está começando comprar cerca de 6 magazines, que são as recargas são de 30 em 30, então você tem que ter pelo menos 6 magazines. Então, o operador ele adquire um rifle e ele vem com os high cap, que é esse aí, o de catraca. E é interessante um período de adaptação para o operador novato. O high cap tem muitas desvantagens nessa modalidade. Ele necessita de catracar o jogo o tempo todo. O sistema dele, ele precisa de 30 bolinhas para começar a funcionar, nós vamos ver isso. Ele traz um barulho desagradável, que é como se fosse um de chocalho, porque as bolinhas ficam soltas. As bolinhas são alimentadas pelaquela gaveta ali que nós estamos vendo. Ele não é indicado para essa modalidade. Alguns eventos de Real Action sequer aceitam operador com esse tipo de magazine. Vamos ver o mecanismo dele. É necessário inserir 300 bolinhas pela gaveta para o mecanismo começar a funcionar. Sem isso ele não atira. Depois você tem que colocar as 30 bolinhas que é para efetuar o disparo. Somente as 30 bolinhas que foram colocadas na segunda vez é que serão disparadas. E as demais recargas de 30 em 30 tem que ser levado em outros compartimentos, por exemplo, os tubetes. Então isso traz uma discrepância com a realidade, que é a troca de magazine, né? É muito inconveniente você carregar fazendo barulho, tem que carregar tubetes, e a sugestão é que tenha um período de transição para o jogador ir se adaptando e possa adquirir sem também apertar financeiramente e adquirindo os mid cap ou, conforme ele queira, o real cap. Vamos falar agora da munição de sniper. A arma primária deve funcionar tanto, pode ser uma arma de sniper a mola ou a gás. A munição do sniper é limitada a 1/3 dos demais operadores. Então, se está usando 180, o sniper vai entrar com 60 bolinhas. A recarga dele é de 10 em 10. A velocidade do FPF pode ser maior, conforme vimos na tabela sobre armas. A recarga, como foi repetida aí, é em 10 em 10 e a distância mínima é de 30 metros. Pessoal, o sniper pode usar
uma pistola como arma secundária. Pode ser tanto uma AEG quanto como uma pistola, né? O limite de bolinhas na pistola é um carregador limitado a outro carregador com o mesmo tanto de carga. E se ele usar uma AEG como opção de arma secundária, essa AEG fica limitada a 30 bolinhas e com uma recarga de 30 bolinhas. A munição do SAM, que é a arma de suporte, tem a carga máxima de 600 bolinhas. 200 bolinhas são compradas na caixa, que é o DRAM, e mais 2 cargas de 200 bolinhas. A recarga pode ser pela troca do DRAM vazio por um cheio ou por abastecimento. Você só não tem 3 SAM, você só tem apenas um, então você vai reabastecer. Este equipamento aí, assim como os high cap, pode exigir uma carga de bolinhas para o mecanismo começar a funcionar, mas não tem problema. É possível que o operador use arma secundária. A limitação de bolinhas aí é deduzido do total de 180. Então vamos ver na figura ao lado esquerdo. O operador está usando uma pistola, ele tem que ter 30 munições. Ele está usando um rifle, tem que estar ali acoplado 30 munições. E as setas de cima, que são os carregadores, os magazines reservas do rifle, tem que ter 30 munições. Então se nós contarmos o número de seta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são no total 180 munições. Ou seja, as BBS usadas na pistola devem ser deduzidas do total de 180. O magazine da pistola também deve ficar limitado sempre 30 a 30. Você pode usar 2 pistolas em vez de um rifle e uma pistola? É permitido sim. A recarga tem que ser de 30 em 30 e limitado a 180 bolinhas. Mas não é recomendável, porque o alcance em relação ao rifle é muito inferior. A pistola é indicada mais para os combates a curtas distâncias em área CQB. Pessoal, atenção, é proibido o tiro por frestas, conforme vemos o desenho acima. É necessário que o operador faça visada. É proibido também, nós vamos adotar nossos jogos, o tiro cego, que é só quando expõe a arma para efetuar o disparo. E deve ser sempre que possível evitado ou mesmo proibido o tiro 90 graus, porque a bolinha pode entrar pelo buraco entre o óculos e o rosto da pessoa e atingir o olho ou mesmo acertar a cabeça. O escudo nessa modalidade não é utilizado. Imagina uma guerra onde os disparos são efetuados com grosso calibre, não há escudo que segure esses disparos. No próximo tópico, então, vamos falar sobre os respawn.